Um universo cheio de criaturas desconhecidas, orcs, dragões, elfos e tudo que você pode imaginar. Basta escolher uma raça, classes e começar a jogar. É claro que eu estou falando de World of Warcraft. Meu nome é Bruna Penilhas e sejam bem-vindos a mais um Game Shark. Hoje a gente vai mergulhar nas águas profundas desse MMORPG que é um sucesso há mais de 15 anos. Para entrar no clima, a gente vai dar uma conferida em um dos primeiros trailers feitos para o jogo lá em 2010. Solta o VT, produção. Quatro anos se passaram desde que as raças mortais se agruparam e enfrentaram unidas o poderio da Legião Ardente. Mesmo que Azeroth tenha sido salva, o pacto tênue entre Horda e Aliança praticamente evaporou. Os tambores da guerra trovejam novamente. O gigante World of Warcraft, ou WoW, como também é conhecido, é um MMORPG online para PC que é desenvolvido e distribuído pela Blizzard. O game foi lançado na América do Norte em 23 de novembro de 2004 e em fevereiro de 2005 para a Europa. O game só foi localizado aqui no Brasil em 2011. O WoW tem toda uma história rolando em um mundo fictício chamado Azeroth. O universo já tinha sido introduzido no primeiro jogo da franquia, Warcraft: Orcs and Humans. World of Warcraft é até hoje considerado como o MMORPG mais popular do mundo. O jogo chegou a bater a marca de mais de 11 milhões de jogadores ativos em 2010. Até hoje, ele segue com uma base de jogadores forte e uma comunidade ativa. O game tem servidores para atender Estados Unidos, Oceania, Europa, Rússia, China, Coreia do Sul, Taiwan, Sudeste Asiático e América Latina, incluindo o Brasil. No game você pode pagar um acesso aos servidores com dinheiro real ou com ouro conquistado dentro do gameplay. Depois de um tempo, o WoW também passou a ser free-to-play por meio de uma versão Starter Edition. Nela, qualquer pessoa pode jogar gratuitamente até o nível 20. World of Warcraft se passa no mesmo universo de Warcraft, saga de jogos também da Blizzard. O game é uma representação 3D da saga original, onde jogadores de diversos lugares podem interagir entre si no mundo do jogo. A história é focada em um conflito entre duas facções, a Horda e a Aliança. Esse conflito nasceu desde o começo do universo de Warcraft.
O mundo do jogo começou com 2 continentes, enquanto expansões futuras adicionaram outras regiões ao mundo de Azeroth. Eventualmente, até novos planetas foram incorporados. Para começar, o jogador deve escolher um reino para fazer parte dele. Esses reinos são, na verdade, nada mais do que os servidores do game, e cada um se encaixa em 4 categorias que o jogo tem. Uma das categorias de servidores é onde os players têm como foco principal derrotar monstros e completar missões sem que o combate PVP seja permitido, ou seja, o combate entre jogadores. O oposto também existe, que são os servidores onde o combate entre players é permitido o tempo todo. Os outros 2 modos são focados em roleplay, onde os jogadores são incentivados a controlar seus personagens como se fossem realmente habitantes do universo de Warcraft. Uma vez que o jogador decidiu qual tipo de reino e servidor ele quer jogar, basta criar um personagem para controlar e upar. Nesse momento você precisa escolher um lado, Horda ou Aliança. Vale lembrar que você será capaz de se comunicar com os jogadores da sua facção. Cada uma das facções tem 6 tipos de raça para escolher, e são elas que definem sua aparência, ponto de partida no mundo e algumas habilidades iniciais. A aliança consiste de humanos, elfos noturnos, anões, gnomos, draeneis e worgen. Já a Horda é composta por orcs, mortos-vivos, tauren, trolls, goblins e elfos sangrentos. Além disso, a expansão Névoas de Pandaria adicionou uma raça neutra, que pode ser utilizada em ambas as facções. Ao concluir a primeira parte do jogo, que é upar até o nível 12, você precisa escolher permanentemente de qual lado quer fazer parte, da Horda ou da Aliança. A expansão A Batalha por Azeroth trouxe algumas raças adicionais, mas todas são variantes das já existentes. Um ponto importante é que, com o tempo, a sua aparência pode ser alterada com itens cosméticos. A única coisa que fica fixa é o tom da pele e o seu rosto. Como World of Warcraft tem várias expansões, dependendo de quais você tiver, o jogo pode ter a partir de 5 classes para escolher. As mecânicas de cada classe variam e impactam completamente o gameplay e o estilo de jogo. As classes são divididas entre algumas subcategorias, como tanque, dano à distância, dano corpo a corpo ou curador. Para cada uma existe prós e contras diferentes, cabe a você decidir qual prefere. As classes disponíveis hoje são druida, caçador, mago, paladino, sacerdote, ladino, xamã, bruxo, guerreiro, cavaleiro da morte e caçador de demônios. Enquanto é possível jogar sozinho, você também pode se reunir em grupos para ir atrás de desafios maiores. Em grupo, as classes fazem mais sentido, porque os jogadores precisam formar estratégias para combinar e aproveitar as habilidades de cada um. Além das classes, cada personagem é capaz de aprender 2 profissões primárias. Existem 3 opções, a de recolher recursos, como mineração, de construção, como engenharia ou ferraria, e de desenvolvimento de itens, como encantamento e joalheria. As profissões não têm correlação com as classes, o que significa que guerreiros podem ser alquimistas e magos podem ser ferreiros. Os personagens também podem ter profissões secundárias, como pesca e primeiros socorros. Assim como você pode formar grupos simples em WoW, também é possível formar ou entrar em uma guilda. Esse tipo de organização traz benefícios dentro do jogo, como por exemplo, um chat privado só com os membros da guilda. WoW ganha atualizações constantemente e todas as expansões trazem novidades para renovar o game. Várias adições interessantes chegaram ao jogo recentemente. Uma delas cria um sistema de combate similar ao que existe e foi popularizada por Pokémon. Nessa batalha de pets, você pode usá-los para combater inimigos tanto reais como NPCs. Ao rodar o mundo, você coleta pets e pode batalhar com eles em lugares específicos do jogo. Outra coisa que o game permite fazer é recrutar NPCs que auxiliam em missões para ganhar itens. E agora o Game Shark vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta com muito mais sobre World of Warcraft. Fica aqui com a gente. Um dos motivos que mantém World of Warcraft em alta e vivo até hoje são as expansões. A primeira chegou ao mundo em janeiro de 2007 e foi nomeada A Cruzada Ardente. O conteúdo adicionou 2 raças inéditas, os Elfos Sangrentos e a Draenei. Além disso, novos cenários foram adicionados.
O mapa Terra Além fica do outro lado do Portal Negro, que foi construído pela Legião Ardente para conectar Azeroth ao fragmento de planeta. 2 novas profissões também foram adicionadas na Cruzada Ardente: joalheria e encantamento. Por fim, o nível máximo dos personagens aumentou de 60 para 70. World of Warcraft: A Fúria do Lich Rei é a segunda expansão do jogo que chegou no final de 2008. Ela trouxe mais um novo cenário, um continente ao norte chamado Nortúndria. O Reino de Arthas é uma ameaça à vida em Azeroth. O game ainda recebeu a classe Cavaleiros da Morte e o nível máximo dos personagens aumentou de 70 para 80. Cataclismo foi a terceira expansão e fala sobre a história da Asa da Morte, que foi corrompida pelos deuses antigos ao passar muitos anos nas profundezas de Azeroth. Ao retornar à superfície, o mundo precisa batalhar contra sua ira e desejo de espalhar o caos. Além disso, foi nessa expansão que o jogo recebeu as raças Goblin e Worgen. O nível máximo dos personagens também aumentou para 85. Névoas de Pandaria chegou em 2012 e adicionou a Ilha de Pandaria, localizada ao sul do mapa. Lá se abrigam misteriosas raças que até então viviam reclusas do mundo exterior. Os Pandarens, chamados de pandas pela comunidade, também foram adicionados. E com eles, mais uma nova classe chegou, os monges. O jogo aumentou o nível máximo dos personagens para 95. Warlords de Draenor chegou em 2015 e é a 5ª expansão do jogo da Blizzard. Ela é uma viagem no tempo para um momento no passado, em que os heróis de Azeroth têm que batalhar contra criaturas antigas. O nível máximo de personagem foi para 100 com a expansão. Legion veio ao mundo em 2016 e explora os acontecimentos de quando a tumba de Sargeras foi aberta. Isso fez com que os demônios da Legião Ardente invadissem Azeroth com o objetivo de trazer o Titã Sombrio Sargeras. Para vencer, os jogadores têm que buscar por artefatos lendários em uma nova região chamada Ilhas Partidas. O nível máximo dos personagens chegou a 110 e a classe Caçador de Demônios foi adicionada. A Batalha por Azeroth é a 7ª expansão do jogo e foi lançada em 2018. Com ela, os eventos do jogo trazem para o planeta uma série de incidentes que reacendem a chama do conflito entre a Horda e a Aliança. O jogo ganhou também as raças aliadas e o nível máximo dos personagens chegou a 120. E antes da gente falar sobre a expansão mais recente de World of Warcraft, a gente precisa citar o servidor mais raiz que existe nesse jogo. Como vocês puderam perceber, o WoW mudou muito com o passar dos anos. As expansões com certeza acrescentam muito ao jogo e o tornam cada vez melhor. Mas em 2017, a Blizzard anunciou uma parada que faria o jogo se tornar algo que ninguém esperava. Simples novamente. World of Warcraft Classic ficou disponível em 2019 e é uma opção de servidor que recria toda a jogabilidade do WoW antes de sua primeira expansão. Ou seja, jogar no WoW Classic é viajar no tempo para ter uma experiência raiz da versão de 2006, que marca a última atualização antes de qualquer expansão no jogo. Bora dar uma conferida no trailer de World of Warcraft Classic. Algumas pessoas dizem que é impossível voltar no tempo. É porque elas não têm visão. Nem um abotocador temporal. Agora chegou a hora de dar uma breve pausa no assunto de hoje para chamar o quadro do Mais Geek. É com vocês, Jeff Caio e Maxon Lima. E aí, Bruna, fala pessoal do Game Shark. Hoje é dia de falar de cinema e videogame, é isso? O que você preparou pra gente, Max? É uma fatia, assim, disso, né? Esse universo tão
profundo das adaptações cinematográficas de videogames. Do lindo ao péssimo em uma sessão, eu diria, porque é complicado. Bem generoso, É assim. complicado. Eu fiquei, assim, surpreso de saber qual que é o seu favorito. Todo mundo sabe qual que é o meu favorito. Mas é interessante, é um que eu não assisti, mas... E o do Warcraft? Vamos começar falando do Warcraft, que eu acho que, não sei se foi o mais recente. Um dos. Né? É. Mas foi uma experiência. Eu lembro que a gente teve tanto da assessoria do videogame quanto do cinema mandando convite, tipo, juntando várias galeras, gente que era muito fã de Warcraft e gente que foi pra ver um filme novo, ou um filme com uma produção mais ali... É superprodução, né? Super produção. Você, como alguém que não tem tanto contato assim com os jogos, com a Não série... desgostei do filme, mas não achei uma obra-prima, principalmente porque não dá tempo de desenvolver o personagem que eles começam a desenvolver, que eu acho que o lance legal do Warcraft é que eles dão um foco no orc, né? O orc é mais legal do que o ser humano eles ali têm um naquela pôster pegada. ainda, né? Isso é muito legal. Eu tinha acabado de vir de um livro de orcs, então eu tava muito empolgado e muita gente não gostou disso, mas ao mesmo tempo, cara, eu achei que foi uma entrada bacana, assim. Eu não manjo nada de Warcraft. Então... eu pretendo assistir porque eu gosto muito do diretor, que é o filho do David Bowie, o Duncan Jones, o cineasta. Você não viu? Não, ainda não. Eu acho que você não vai gostar, Seria o motivo de eu assistir, legal. pra ser muito honesto. Mas é legal. E aí me fez lembrar daquela época que era, tanto nos fliperamas, quanto nos consoles caseiros, e também depois acabou indo pros cinemas, de um Street vs Mortal Kombat. né? Esse aí não dá. Esse a gente gosta do Street na vida real, jogando videogame, e gosta do filme do Mortal Kombat, porque o filme do Raul Julia, ele é ironicamente legal. Ele não consigo falar que ele é legal. É difícil. De uma forma não mas irônica. mas o Mortal Kombat é um que todo mundo gosta, assim, da nossa geração, assim, que cresceu jogando videogame. Porque ele é muito bom, cara. Ele não se prende em detalhes errados, sei lá, tipo Street Fighter. Street Fighter entrega o Ryu e o Ken pilantras. Transforma muito, Da né? onde, cara? A Chun-Li repórter. O Guile como protagonista. O Guile por causa do Van por Damme causa no do Van auge, Damme, etc né? e tal. E até não acho ruim, porque no Street Fighter The Movie, a animação, o Guile e a Chun-Li são protagonistas. E o Ryu, ele é um pano de fundo, ele entra... Se ele tem 30 minutos de tela, o Ryu ele tem muito no filme. Isso é maravilhoso, porque o Ryu realmente é um personagem que não tem o que explorar, a não sei que você esteja falando do passado dele, do zero, enfim. E esse Street Fighter era meio isso. Acho que ele veio no embalo, inclusive, do filme da animação japonesa, tanto que botou o Guile como a polícia dos Estados Unidos ali em pé de igualdade com o resto do elenco, assim, tipo, ou manda-chuva ali do rolê. E o Raul Julia, a única coisa que valia pra mim era as frases de efeito. Assim, Não, e aquele quadro. Pra mim, isso aí é só mais uma terça-feira. E aquele quadro dele montado no cavalo também é bom. E o quadro, e os Bison Dollars, que são E a Bisonópolis. fantásticos até hoje. É aquilo, se você vai levar pra esse lado, vai assistir com os amigos ali pra dar risada, funciona. O Mortal Kombat tem um monte de coisa ruim também. As lutas não eram... Algumas lutas não eram tão bem coreografadas. Você tinha ali um irmão aleatório do Liu Kang. Eu gosto muito do Goro. Tchan! Quem é o Tchan, meu amigo? Não sei quem é. Eu assisti algumas vezes depois de novo por causa do Goro. O Goro do é um animatrônico lá que eu acho animatronic, maravilhoso. exatamente. Apesar Ele de ter tão pouco tempo de tela. A introdução dele é legal. Porque ele é o last boss, né, meu? Não dá pra ficar mostrando. E o Tagawa roubou a cena. E o Johnny Cage leva ali, que nunca esqueço. Mas de qualquer forma ele tá lá. E aí, mas é igual no jogo. Depois, em diante, tipo, final dos anos 1990, anos 2000, que teve aquela enxurrada de Uwe Boll, que tem que até que tomar cuidado pra falar dele. O é o cara, Aquele não dá. tanto Porque de- se você reclama dele, ele te desafia pra lutar boxe com ele. Não sei se hoje em dia mais, mas aconteceu essa história. Não é? muito- Pesado. Aí o cara me fez Blood Rain, Far Cry, Alone in the Postal, Dark. que é o pior, Alone in the Dark. E aí a gente pensa nos que são realmente bons, né? Tipo o Need for Speed, que eu sei que você gosta. Pra mim, Need for Speed é a melhor adaptação de um filme vindo de videogame. Assim, é muito boa. E tem o Aaron Paul. Alan Poe. Aaron Alan Paul. Poe não, Aaron Poe. Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, protagonista, cara. E, inclusive, eu faço essa analogia sempre. Do Forza Horizon 3, tem um lance das bucket lists, e tem uma delas que você tem que roubar um Koenigsegg também. Que nem que o carro que eles roubam, e fazer um trajeto que é muito igual do filme. Pra mim, uma coisa vai esperar na outra, não sei o quê. Com certeza. É muito parecido, é muito parecido. Não sei se eu gosto muito desse assistiria filme. esse, pra ser muito honesto. Qual é o seu filme de videogame favorito? Ó, o meu, não vou dizer nem que é filme, mas teve uma série recente na Netflix chamada Detention, que é bem um tipo de que eu gosto, assim. Porque ele pega um jogo que não é muito famoso, um jogo de terror lá de Taiwan, É que eu gosto baseado no muito. jogo mesmo? Então, assim, ele explora, ele expande, né? Ele não é exatamente uma adaptação. Ele é meio que o jogo do Warriors fez em relação ao filme. Que tem um momento do filme, mas tem muita coisa tem de da como história cada própria, membro sim. entrou, então ele tem isso. Entendi, Tanto que ele começa em um outro momento, e é realmente bem feito. Se você gostou, eu recomendo dar uma olhada. Que também tem um filme que é esse mais fiel, mas a série da Netflix, o Detention,
E é bem pesado, é um jogo de terror ali que se passa num período bem complicado de Taiwan. Então. Jeff, você fica no Need for Speed e eu fico com o jogo de terror, acho que faz todo sentido no mundo. Tem a luta, tá tudo. E aí ele só terror. Ele nem falou do Double Dragon, mas enfim. Diz aí pra gente qual que é o seu jogo adaptado pra cinema favorito. Deixa nos comentários aí nas redes sociais, a gente dá uma olhada também, a gente sempre olha. E é isso, Bruna. Depois a gente volta aí com mais conversinhas. Até mais. Valeu, tchau. No próximo bloco do Game Shark, a gente vai falar sobre outras curiosidades de World of Warcraft. Não sai daí. Shadowlands é a expansão mais recente de World of Warcraft, que foi lançada em 23 de novembro do ano passado. No conteúdo, os jogadores são apresentados ao Reino dos Mortos nas Terras Sombrias, local inédito do game. A Blizzard também adicionou uma mecânica que ajuda novos jogadores a entenderem o game com praticidade. A Exiles Reach introduz todos os conceitos básicos do jogo. Shadowlands tem como foco 5 zonas principais: Bastion, Ardenweld, Heavendrath, Maldraxxus e Mal. No centro das zonas existe um local que serve como um hub para os jogadores, que é um espaço que reúne os jogadores de maneira online. O WoW ainda ganhou 8 novas dungeons e uma incursão inédita. Para os mais corajosos, também tem uma dungeon roguelike chamada Torghast, Tower of the Dam, que pode ser jogado em solo ou em grupo. Curiosamente, o game baixou pela primeira vez em 15 anos o nível máximo dos personagens. Com isso, atualmente o máximo é novamente 60, e não 120 como era até então. Jogadores que já estavam no nível máximo tiveram o nível reduzido para 50. Isso foi feito para tornar a gameplay mais desafiadora e trazer de volta o sentimento de recompensa e vontade de crescer em jogadores mais antigos. Se tem uma coisa que a Blizzard manda muito bem é fazendo trailers e animações cinematográficas. Então bora assistir ao trailer de lançamento de Shadowlands. Além do véu, as terras sombrias, onde toda alma tem seu lugar. Além do véu, a escuridão, onde toda alma tem seu lugar. Apesar de WoW ter sido lançado em 2004, já ficou bem claro que ele não pretende ir embora tão cedo. Já são 17 anos de World of Warcraft e 27 anos desde o lançamento do primeiro Warcraft. Com a nota 93 no Metacritic para o jogo base, não são só os fãs que aclamam o jogo. A última expansão do game, Shadowlands, recebeu a nota 83 no Metacritic. O IGN americano atribuiu nota 8 à expansão mais recente de World of Warcraft e ressaltou os esforços da Blizzard de inovar para manter os jogadores interessados na jogatina. Outro ponto impossível de não se elogiar foi a mudança de nível máximo para 60. O WoW é naturalmente desafiador, mas, a longo prazo, níveis máximos muito altos podem ser cansativos. Shadowlands pode ter quebrado esse estigma, pelo menos por um tempo. De crítica, o IGN pontua que o jogo pode se tornar arrastado, mas de uma maneira diferente do que é ficar estagnado no nível máximo.
Em Shadowlands, o par pode ser cansativo, mas provavelmente vai manter sua assinatura ativa por mais um tempo. Ah, Blizzard muito esperta. Já para o PC Gamer, a expansão não chega a ser suficiente para trazer World of Warcraft de volta para uma nova era de ouro. O game recebeu nota 80 pelo site, que pontua que apesar de não ter inovado tanto, o conteúdo continua sendo uma experiência boa e divertida. Um dos maiores pontos negativos observados foi que, assim como todas as outras expansões, a Blizzard já as cria para que seja interessante para novos jogadores e antigos da mesma forma. Isso significa que, mesmo que você jogue WoW todos os dias desde 2004, um novo jogador vai conseguir alcançar seu nível e progresso em um período muito menor de tempo. É claro que, como tudo, isso tem lados bons e ruins. Trazer esse equilíbrio torna o jogo mais acessível, mas também pode incomodar os jogadores veteranos. Por ser um game que é majoritariamente jogado em grupos, World of Warcraft também entrou para o mundo dos esportes. Mas você estaria errado ao pensar que isso é tudo que o WoW pode oferecer ao mundo competitivo. É claro que a gente está acostumado com partidas PVP em esportes, quase todos são assim. E o principal campeonato de WoW, o Arena World Championship, tem uma premiação anual de mais de $500 milhão. Mas uma possibilidade que o MMORPG oferece que outros jogos não têm é um campeonato de jogadores contra ambiente, contra a inteligência artificial do jogo. O MDI, Mythic Dungeon International, começou em 2017 e funciona como qualquer outro torneio de esporte. A diferença é que as partidas colocam os jogadores para lutar contra o game, cumprindo missões o mais rápido possível para terminar em primeiro lugar. Esse formato pode estar apenas começando, mas a premiação já passa de $300 mil para a equipe vencedora. Sim, vai ficando difícil, justamente porque eles erraram demais, né? Basicamente a Underbar acaba de ganhar o campeonato de Mythic Plus de 2020. Tanto o MDI 2021 quanto o Arena World Championship 2021 já começaram e você pode acompanhar todos os jogos com narração em português no YouTube de World of Warcraft. E para os aficionados pelo universo da franquia, o que não falta é conteúdo. Além das grandes expansões, o universo conta com diversos outros jogos. O primeiro título da franquia, como a gente já mencionou antes, foi lançado em 1994 e se chama Warcraft: Orcs and Humans. Esse foi um dos primeiros jogos de estratégia em tempo real e com certeza foi o que teve mais sucesso. Em Orcs and Humans, o jogador precisa escolher um lado, e aí você vai jogar ou com um humano, habitante de Azeroth, ou com os orcs, que estão invadindo o planeta. O game tem dois modos, o single player e o multiplayer. Jogando a campanha sozinho, você passa por uma série de missões, que variam entre construir, recolher recursos e, finalmente, montar um exército e ir para a guerra. Já no multiplayer, você joga contra outros jogadores e tem que destruir o exército inimigo. O enredo do modo campanha conta a história dos orcs, que um dia foram pacíficos e viviam em paz no seu planeta, Draenor. Eventualmente, os orcs foram corrompidos e abriram um portal para Azeroth, que ainda era habitado apenas por humanos. E o resto, bom, só jogando para descobrir. Seguindo o sucesso do primeiro jogo, Warcraft 2 Tide of Darkness foi lançado em 1995. O jogo não teve grandes mudanças na gameplay, mas trouxe avanços no desenvolvimento da história. Tides of Darkness aborda a Segunda Guerra, seguindo o caminho em que os orcs venceram a guerra no primeiro jogo. O game se passa no reino de Lordaeron, onde os sobreviventes humanos se reúnem para tentar recuperar sua terra. Em 1996, uma expansão que dá continuidade aos acontecimentos do jogo base foi lançada. Warcraft 2 Beyond the Dark Portal traz novos personagens para os dois lados, que agora já podem ser chamados de Horda e Aliança, como em World of Warcraft. Alguns bons anos depois, em 2002, a Blizzard lançou o terceiro jogo da franquia, Warcraft 3 Reign of Chaos. O jogo levou mais tempo para ser desenvolvido por ser feito em 3D e trazer novos recursos para o gameplay. O game se passa muitos anos depois do final da guerra que rolou no segundo jogo. Agora, os orcs foram derrotados e estão sob controles dos humanos. Porém, ambos terão que lidar com a invasão de demônios de uma legião desconhecida até então em Azeroth. Um ano depois, a Blizzard seguiu o roteiro e lançou uma expansão chamada Warcraft 3 The Frozen Throne. Nela foram adicionadas novas unidades de heróis e construções para todas as facções, e ela também deu continuidade aos acontecimentos do final da campanha base. E assim, a saga de Warcraft chegava ao fim.
com 3 jogos que foram capazes de criar um universo muito vasto e cheio de histórias para explorar. A saga original fez tanto sucesso que a história ganhou até um filme. Em 2016, Warcraft, o primeiro encontro de 2 mundos, foi lançado nos cinemas e, apesar de não ter sido um sucesso entre os fãs e nem de crítica, arrecadou mais de 400 milhões de dólares. O filme foca em retratar os acontecimentos do primeiro jogo da saga e termina com ganchos para novas adaptações. Se as sequências de fato serão lançadas, aí é outra questão. Até porque o que nem a Blizzard nem a Universal esperavam é que o trabalho dirigido por Duncan Jones fosse ser tão criticado. E se o filme e 2 sagas de jogos não forem o suficiente para você, Warcraft tem mais de 25 livros publicados que contam detalhes deste vasto e complexo universo. Também tem séries de quadrinhos e até mangás publicados. Fato é que se você é fã de WoW, conteúdo não vai faltar. E esse foi o programa sobre um dos jogos mais bem-sucedidos da história dos videogames. Você já jogou World of Warcraft? Comenta e conversa com a gente lá na hashtag GameShark. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta com mais GameShark fresquinho e outro jogo incrível. Um beijo e até mais!